Isso que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço ter. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada. Doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212. Telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos Nugovita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Optar, como deseje, por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emitir com dignidade os conceitos que expôs. No entanto, afeiçoar-se, quanto possível, ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Enunciar o que pense, entretanto, abster-se de segregação nos pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia, evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. E tesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamento absoluto na obra de sublimação do espírito. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar a discórdia. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso. No entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Horas e 36 minutos, sábado, dia 27 de março de 1999. Estamos iniciando por aqui mais uma edição do programa Projeto Futuro, onde você participa, direto ou indiretamente, dando a sua opinião, fazendo também aí suas perguntas. Afinal de contas, é uma grande sala de aulas. A gente debate 2 temas por final de semana. Todo final de semana, no final do programa, você concorre a um livro espírita e também a uma revista espírita, além de respondermos aqui as suas perguntas, tirarmos
as suas dúvidas. Hoje estaremos conversando com a Gisele a respeito de o que é felicidade, não é? E também com o Dr. Procópio a respeito de reencarnação. A gente começa então com o Procópio. São dois grandes trabalhadores da seara espírita a respeito desse grande tema de hoje, né? A gente diria até uma polêmica, né, Dr. Procópio? As pessoas, elas, de uma forma em geral, não as pessoas que estudam a doutrina espírita, mas sim quem está de fora da doutrina espírita, questiona muito o que é reencarnação, né, e se existe realmente a reencarnação. Em primeiro lugar, Dr. Procópio, bom dia. Um bom dia, Ariston, um bom dia, ouvintes da Rádio Minas. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários ao tema reencarnação dessa maravilhosa doutrina espírita. Antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite de estar participando deste programa. Nós é que agradecemos a oportunidade de trazer a mensagem espírita aos radioouvintes. Dr. Procópio, o que é reencarnação? Para que possamos falar em reencarnação, faz-se necessário nós primeiro distinguirmos que dizermos que somos espíritos. Então, reencarnação é a oportunidade que Deus nos concede como espíritos de retornarmos à carne para repararmos as nossas faltas. Se não fosse pela reencarnação, como se conceberia a ideia de algumas pessoas serem pobres, outras ricas, umas inteligentes, outras nem tanto, umas sãs, outras já nascem doentes, umas aparentemente bonitas, outras aparentemente feias, umas fisicamente perfeitas, outras estropiadas, aleijadas. Só pela reencarnação e a convicção da existência de vidas sucessivas temos uma explicação convincente para essas diferenças. Se não houvesse a reencarnação, diante de tanta diferença, como conceberíamos a justiça divina? Estaríamos diante de um Pai injusto, que privilegia uns em detrimento de outros, quando se sabe que Deus é todo poder e bondade, todo sabedoria e amor, e assim sendo, não privilegia ninguém, nos amando a todos igualmente. A gente vem a cada reencarnação de formas diferentes, tá? A gente vem... Em cima desse tema vamos discutir isso. A gente vem como filhos, a gente vem como pais, como sobrinhos, alheios a tudo isso, inclusive. Não é? Agora tem a questão, nós podemos reencarnar também como animais? Não. Quando falamos em reencarnação, torna-se inteligível que já estivemos encarnados. A partícula ré significa retorno, carne, retorno à carne. Então, não se é possível falar-se em reencarnar-se como animais. De outro lado, a reencarnação tem como finalidade primordial a evolução espiritual. E uma vez atingido um determinado estágio evolutivo, o espírito não regride, não retroage. Em razão disso, não se admite a ideia de reencarnarmos como animais, pois, a se conceber tal ideia, estaria ocorrendo a retroação evolutiva do espírito, o que é impossível pelos motivos já informados. Em O Livro dos Espíritos, na questão 612, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que animou o corpo de um homem poderia reencarnar num animal? Aí os espíritos respondem: isso seria retrogradar, retroagir. O rio não remonta à sua fonte. E acrescenta mais: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retroage. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem de categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas jamais como espíritos. Eu gostaria, faltando agora 19 minutos para as 10, eu gostaria de pedir à técnica um grau a mais no microfone, por gentileza. Está um pouquinho mais baixo. Isso, está legal. A gente está conversando a respeito de reencarnação. E a gente sempre, as pessoas que estudam, Dr. Procópio, a doutrina espírita, né, existem alguns temas básicos que ela
dá prioridade. A reencarnação é uma delas. Né? Haja visto que a própria Igreja Católica também comenta-se muito a respeito da reencarnação. Em cima das respostas dessas perguntas já feitas, para o senhor, né? Esteja à vontade. Aqui em nosso tema de hoje, nós devemos reencarnar, eu diria, milhares de vezes. Né? Eu posso usar esse termo, milhares de vezes? Diversidade de vezes. Não há limite. Não existe limite. Porque com nossas reencarnações, a gente vem purificando o espírito. A cada reencarnação, exato, o máximo que pode acontecer é uma estagnação. Mas a tendência natural é a evolução espiritual. Tendência natural. Mas aquele espírito que não progride nada, absolutamente nada, o máximo que pode ocorrer com ele é estagnar, jamais retroagir. Então a questão seria esta, né? A gente vai reencarna para progredir sem, podendo inclusive estagnar. Existe um limite determinado para essas reencarnações? Não existe limite determinado. Não existe limite determinado. Teremos tantas quantas se fizerem necessárias até atingirmos a perfeição. Deus, que é toda sabedoria e bondade, espera que nós atinjamos a perfeição e vai nos dar tantas quantas oportunidades forem necessárias para a elevação, a evolução do espírito. Mas considerando que Deus nos dará oportunidade, tantas quantas necessárias, isso não significa que nós devamos acomodar. Considerando que a reencarnação, devemos nos esforçar para nos elevarmos mais e mais a cada oportunidade reencarnatória que nos é concedida. Devemos, nós como espíritos, nos esforçarmos para darmos o melhor de nós, para que nós tiremos o melhor proveito de cada uma oportunidade reencarnatória que nos é dada. A gente, doutor Procópio, não só as pessoas que estudam a doutrina espírita tem uma grande curiosidade a respeito do fim da vida, como vamos, onde ficamos depois que estamos no plano superior, né? E o que acontece também quando estamos voltando, né, com o espírito. Quando em estado terminal, é comum uma perturbação no moribundo. Para reencarnar, também existe essa perturbação? Sim. A questão 339, Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o momento da reencarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? É importante, antes de respondermos, dizer: reencarnação seria o nascimento e a desencarnação a morte. Exato. Então os espíritos respondem: muito maior e sobretudo mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, o espírito entra na escravidão. Ainda para melhor elucidar a questão 340, na questão 340, Allan Kardec pergunta uma vez mais aos espíritos: um instante que o espírito deve se reencarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? Aí os espíritos respondem: que é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Portanto, é natural que seja tomado de uma certa perturbação. Kardec complementa: terá uma nova chance. Pergunta aos espíritos: nada mais é que a observação. Isso significa que deveria ter feito. E, diante disso, ele se propõe a repará-las. Com certeza. Doutor Procópio, o que significam estas palavras de Jesus a Nicodemos? Tem que nascer de novo? Isso significa que todos os espíritos foram criados por Deus simples e ignorantes. E a oportunidade das sucessivas reencarnações é a forma de evoluirmos. Daí a assertiva de Jesus a Nicodemos, que haveria de nascer de novo
para poder ver o reino de Deus. Nascer de novo significa reencarnar. À medida que vai reencarnando, o espírito vai evoluindo, vai lapidando, vai aperfeiçoando, até alcançar a perfeição. Em atingindo a perfeição, passa a viver o reino de Deus, que nada mais é que a observância às leis divinas. Doutor Procópio, reencarnação é um tanto quanto complexo. À medida que vamos estudando, vão surgindo questões, vão surgindo dúvidas a respeito. Por quê? Existem pessoas que reencarnam, vão até uma meia-idade, vivem 120 anos, não é isso? Às vezes morrem em tenra idade. Qual a consequência do aborto para o espírito reencarnante? A questão 357 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual a consequência do aborto para o espírito reencarnante? Aí os espíritos respondem que trata-se de uma reencarnação nula a recomeçar, ou seja, a ser reprogramada. Então é como se não tivesse existido. E aquele espírito que abortou, ele terá uma nova oportunidade de reencarnar-se. Ocorre muitas vezes quando o espírito, depois de aceitar e se comprometer a reencarnar, recua em seus propósitos. Assim agindo, o espírito estará adiando o cumprimento de seus compromissos. Ele tem uma nova chance. Terá uma nova chance. Terá uma nova oportunidade. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Os espíritos superiores respeitam o livre-arbítrio do espírito reencarnante. Então, se no momento de reencarnar, ainda que tenha se compromissado a tanto, se no momento de reencarnar ele volta atrás, retroceder, fala, não, eu não vou agora, eu não vou, eles respeitam. Porque uma vez que ele decide em não vir, em não reencarnar, ele está adiando. Ele, enquanto espírito, está adiando a oportunidade de reencarnar. Mas não há nenhuma sanção para ele nessa resolução. Até porque é uma oportunidade que ele terá para reavaliar, né? E vir mais seguro, mais tranquilo. Ele poderia ter agido por ímpeto, seria assim, em falar assim, agora eu vou reencarnar, e quando chega nesse exato momento ele volta, seria? A gente não poderia dizer por ímpeto, mas ainda que se haja pensando, racionalizando, é passível de nós revermos, enquanto espíritos, revermos aquilo que nós nos compromissamos a fazer. Muito bem. Por que algumas mulheres têm o chamado aborto involuntário? Aborto involuntário, ou seja, o aborto desprovido da vontade da mãe, é passível de ocorrer sob diversas hipóteses. Gostaríamos de enumerar 3 mais comuns. Uma, a livre vontade do próprio espírito, que por receio e insegurança quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos, recua em seus propósitos de reencarnar. Ou que nós dissemos na pergunta anterior. Numa hipótese do espírito não querer reencarnar, recuar em seus compromissos, ocorre para a mãe o aborto involuntário. Independeu dela. O espírito é que não quis. Então é uma das hipóteses do aborto involuntário. E pode ocorrer também, na hipótese do espírito reencarnante, necessitar apenas de um pequeno lapso de tempo, enquanto feto, para complementar uma outra reencarnação. Nessa hipótese pode ocorrer o aborto involuntário para se cumprir a lei. Isso, para ficar mais claro, nós temos a informar o seguinte: todos nós, ao programarmos uma reencarnação, nós tem-se o limite de o tempo de nós virmos e o tempo de nós retornarmos à pátria espiritual. Se por algum motivo nós anteciparmos isso, nós dermos motivo para antecipar esse retorno, fica faltando um lapso de tempo na reencarnação anterior que deve ser cumprido.
E muitas das vezes é dada essa oportunidade ao espírito para vir somente cumprir aquele lapso de tempo da reencarnação anterior que não foi cumprido. Essa é a segunda hipótese. E a terceira, que pode ocorrer como prova para a própria mãe, que pode ter assumido como prova ou expiação a dor da perda de um filho em decorrência de eventuais práticas abortivas que tenha se submetido. Que, como nós dissemos na pergunta anterior, nós fazemos, ao reencarnarmos, nós fazemos um compromisso, assumimos compromisso perante a espiritualidade de submetermos essa ou aquela prova diante de eventuais faltas que tenhamos cometido. Então, em assim sendo, pode ocorrer que um espírito de uma mãe pode ter incorrido em faltas abortivas numa reencarnação anterior e assume compromissos de, numa encarnação, sentir a dor da perda de uma criança na forma do aborto, para ver e valorizar como prova. O certo é que as nossas faltas, elas mais cedo ou mais tarde nós repararemos, ainda que a gente adie, mas essa reparação ela é passível de acontecer mais cedo ou mais tarde. Doutor Procópio, para fecharmos, faltando 2 para as 10, ainda em cima desse tema, já viu aquela carinho do papai, né? Parece muito com a mamãe, tem o gênero do vovô, não existe muito isso nas famílias? A gente comenta muito a respeito disso, não é verdade? É verdade. Então, é comum reencarnar espíritos no mesmo seio familiar? Foi claro? Sim, eu entendi. Olha, isso aí, existe toda uma programação reencarnatória. Depende da circunstância. Cada caso é um caso. Há possibilidade, sim, de reencarnações, porque à medida que os espíritos vão se comprometendo entre si, entendeu? Eles vão se juntando, né? E vai tendo-se oportunidade de estarem juntos para reparar as faltas. O certo é que a reencarnação tem por objetivo colocarmos nós todos irmanados, irmãos, sob a luz divina. Então, todo aquele espírito que eventualmente tiver alguma desavença com o seu irmão, mais cedo ou mais tarde ele vai ter a oportunidade de estar junto com ele, de reparar aquelas faltas. E Deus, que é todo poder e bondade, todo sabedoria e amor, Ele nos concede a oportunidade de, naquelas situações em que a incompatibilidade se faz maior, mais acentuada, de colocar os espíritos bem próximos um ao outro, exatamente para que eles tenham oportunidade de reparar, de se afinizarem uns com os outros. Imagine você tendo um inimigo no plano espiritual, lhe dá a oportunidade de reencarnar, você aqui e ele lá na Europa. Que oportunidade que você terá de afinizar com ele? Vai ser raro. Com certeza. Então coloca muito próximo, aonde que os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, o nosso colega de trabalho, não é por um acaso que ele vem muito próximo a nós, notadamente aqueles que a gente tem mais dificuldade em relacionar. Podemos estarmos certos e convencidos que não é por um acaso que eles estão muito próximos a nós. Doutor Procópio, para fecharmos, já é a segunda vez que estou falando isso, para fecharmos aqui, a gente costuma, em cima desse tema, né, a gente costuma encontrar com uma pessoa um breve, curto espaço, num breve, curto espaço. Eu vejo uma pessoa, por exemplo, durante uma semana, eu encontro com ela 1, 2 vezes. É bem em cima disso, né, doutor Procópio? Pode acontecer, sim. Nunca mais eu a vejo. Sim. E acontece muitas das vezes também, para clarear um pouco mais a sua pergunta, quantas pessoas que a gente vê e... Tem um certo relacionamento bem pequeno. Tem um certo relacionamento muito pequeno e nos parece assim, muito familiar. Exato. Muito agradável, simpática.
enquanto outras que às vezes nunca nos fez mal e a gente tem assim uma certa simpatia, antipatia. Também, é o contrário. Então, isso, a explicação que se tem é que de alguma forma nós já estivemos juntos, já relacionamos de alguma forma numa outra experiência reencarnatória. Não é por um acaso. Aliás, em se falando de doutrina espírita, o acaso não existe. Tudo tem um porquê e tem uma razão de ser. Muito obrigado, doutor Procópio. São 10 horas e 2 minutos. Eu conversei aqui com o doutor Procópio,